Professora Paula Aparecida na área, expandindo a consciência para trazer revolução. E hoje aqui o Vegano Vitor, ou Vitucho, para os íntimos. E ele vai contar aqui a história dele como vegano, comunicador, vegano, ativista. Tá suave? Suavíssimo. Então vamos começar? Bora. Você conta pra gente aí como é que você virou vegano, o que aconteceu? Iluminou a cabeça como? Nossa, eu geralmente pergunto, quando me perguntam isso, eu pergunto de volta, assim, você tem 5 minutos? Você tem 15 minutos ou você tem 1h30? Ah, nossa senhora. Porque dá pra responder isso. Tá, vamos fazer a versão 5, aí se eu ver que tem alguma, vou até anotar aqui se tem alguma coisa aí, eu pergunto mais. Tá, 5 minutos então, como que eu virei vegano? Eu acho que todo mundo carrega em si alguma coisa de entendimento de que animais de outras espécies merecem um mínimo de respeito, né? Isso é uma coisa, acho que meio que básica. Muito pouca gente, vamos dizer ninguém, né? Muito pouca gente fala, não, animal não merece respeito, não. Foda-se, pode falar a palavra? Pode. Foda-se, animal não merece respeito, não, tô nem aí. Muito pouca gente é assim. E eu acho que desde criança eu consigo lembrar de vários episódios que foram meio que fazendo com que eu internalizasse isso mesmo, né? Então eu vi um porquinho ser morto quando eu era criança, sabe, para um churrasco, e eu chorei muito quando eu vi. Eu mesmo matei um pombo que estava no telhado da nossa casa lá em Sobradinho, e então isso foram coisas que foram mexendo comigo e foram me fazendo perceber, sabe? Cada coisinha dessas eu acho que contribuiu eventualmente para que eu me tornasse, muitos anos depois, só em 2016, que eu me tornei vegano, né? Eu também em 2016, janeiro, e você? Agosto. Eu tô mais velha! Minha veterana. Mas eu acho que assim, o que, no final das contas, né, acho que foi um momento que eu resolvi estudar mesmo a sério, assim, porque a gente tem essa ideia, e essa ideia fica muitas vezes no fundo da nossa cabeça, mas a gente não dá atenção para ela. Então é comum que muita gente meio que se sinta culpada quando tá comendo carne, principalmente agora. A gente tá, né, bem aqui diante de um acampamento de pessoas que estão sendo literalmente assassinadas por uma política que envolve a produção de carne, né? Então essas coisas vão fazer as pessoas acordarem um pouquinho. Então, para mim, entender as conexões entre questões de meio ambiente, um pouco questões de saúde também, mas principalmente ver pelo que os animais passam, né? Os animais não humanos passam para serem explorados pela nossa espécie, isso foi o que realmente me fez querer mudar de verdade. E aí eu fui fazendo alguns testes, eu passava uma semana vegano, passava um mês ovo-lacto vegetariano, e até que um dia, é curioso isso, mas teve um dia que passou a ser mais difícil eu consumir animais do que eu não consumir, porque eu me sentia tão mal depois de consumir, que eu ficava, cara, não tá valendo a pena, sabe? O sabor não tá, a balança não tá pesando pro lado certo. E aí eu marquei um dia, eu falei, não, esse dia aqui vai ser o último dia que eu vou consumir qualquer coisa de origem animal, a partir de então eu vou parar, né? Mas aí tem um aspecto psicológico de você mudar as suas ideias e tem um aspecto prático de você mudar as suas ações, né? Então, eu acho que o aspecto psicológico, ele vai avançando aos poucos e demora um pouco para as ações alcançarem. Então, eu já me entendia como uma pessoa que acreditava que animais de outras espécies mereciam respeito, faltava eu alinhar as ações aí com esses valores. E aí foi isso, 15 de agosto de 2016, então vai fazer quantos anos? 5? 6? Peraí, 4, 2026. Meu Deus, vai fazer 6 anos! 6 anos! 6 anos em agosto. 6 anos. Vamos fazer uma festa, os veganos de 2016. Eu chamo de veganossauro, meu aniversário de veganismo. Olha, veganossauro, ótimo. Existe algum momento, assim, nessa sua transformação, que a gente pode falar de gatilho? Porque, assim, eu vou dar um spoiler pra quem tá com as minhas redes já sabe. Mas o meu foi muito assim, do nada, assim. Do nada não, fiz um rolê tântrico, assim, aí saí de lá, assim, não conseguia mais comer os bichinhos. Foi muito doido. Depois eu explico essa história porque é muito engraçado. Mas, engraçado assim, né? Porque é minha cara, né? Sem noção, namastê, bolchevique, uma noção muito doida. Mas, existe algum gatilho que não tiveram, acho que, vários gatilhozinhos, mas o Cowspiracy, que é um documentário que fala da questão ambiental junto com a questão animal, foi um documentário que mexeu bastante comigo. Eu assisti ele no começo de 2016. E alguns vídeos que eu fui estudando mesmo sobre as formas violentas mesmo com que nós, né, exploramos esses animais de outras espécies.
esses vídeos também ficaram na minha cabeça por muito tempo e me fizeram meio que ter certeza de que esse era o que eu deveria fazer. Se eu queria, né, alinhar minhas ações com meus valores, eu deveria, né, não só parar de consumir animais, mas também eliminar toda forma de exploração animal e, além disso, falar sobre, né, trazer essa pauta e conversar sobre, criar um canal no YouTube pra falar então, sobre isso. Isso é muito doido, porque você foi lá e virou vegano, e qual foi esse processo de virar vegano, se tornar vegano e virar ativista vegano? Porque você foi muito rápido. Conta pra gente um pouco desse processo, dessa trajetória. Foi muito rápido mesmo. Quando eu estava estudando em 2016, que foi um período que eu estava mais focado mesmo, inclusive trabalhava aqui perto, na Embaixada dos Estados Unidos. Gente, chique, homem chique. Pois é. Hoje em dia eu não acho tão chique assim. Não é legal, mas é chique. E meu chefe anterior não vai me ouvir, não entende português, então tudo bem. Eu tinha momentos de ócio de vez em quando, né? E aí, ao invés de, sei lá, ficar trabalhando em coisas que eu não gostava tanto na embaixada, eu ficava estudando. Então passei muito tempo estudando ali mesmo, no horário de trabalho, lendo sobre, vendo vídeos de pessoas que já eram veganas e que criaram canais. E eu vi em mim nascer uma vontade de fazer alguma coisa parecida. E procurei referências assim no YouTube aqui no Brasil e não encontrei muita gente que estivesse falando de uma forma como eu falo, né? Como eu gosto de falar. E algumas vezes, algumas pessoas que tinham essa forma de falar não tinham tanto, talvez um trato com o YouTube, então tinham os vídeos com uma qualidade muito ruim, o áudio muito ruim. E eu, por estar já trabalhando com multimídia há um tempo, eu tinha uma noção maior. Então eu quis usar todo esse conhecimento que eu tinha para fazer uma produção audiovisual mais legal. Claro que o começo do canal não era tão bom assim, né? Quem acompanha desse começo sabe. Mas com o tempo foi melhorando e hoje tá bom, eu acho. Qualidade e assim, técnica. Então, você foi lá, estudou, mas pelo que eu saiba, você passou por vários movimentos aí. Você conheceu ONGs, esse processo. Sim. E eu acho que isso é muito interessante, vamos contar essa trajetória para essa galera. Então você foi lá, estudou, viu que podia usar esse elemento da sua comunicação, das suas habilidades. E qual foi essa sua trajetória entre movimentos, ONGs? Conta um pouco dessa história, porque é uma pergunta importante, porque quando eu me tornei vegana lá em 2016, hoje tá fácil, viu, galera? Hoje tá fácil. Eu olhava e falava, gente do céu, só tem ONG, só tem coisa de direita. Não que só tinha, mas era as que chegavam na frente. E aí, o Vitor foi lá e experimentou, entendeu? Eu não tive essa coragem, mas ele foi lá, como ele, né? Você foi lá e experimentou. Conta pra gente essa história. É curioso isso, tem muita gente que chega no veganismo pela questão política, e eu fiz o caminho inverso, né? Eu cheguei na questão política pelo veganismo. Então, quando eu me tornei vegano, né, como eu estava trabalhando na Embaixada dos Estados Unidos, eu já não estava tão satisfeito, porque eu gostava muito de trabalhar no meu canal, gostava muito de editar os vídeos que eu editava, sabe, por mais, sabe, não precário, mas por mais que fosse um pouco mais amador no começo, eu tinha muito prazer naquilo. E eu já não gostava de fazer isso para os rolês de trabalho que eu estava fazendo na embaixada. Estava sentindo, sabe, uma falta de motivação muito grande. E eu comecei a procurar empregos nessa área. Eu queria trabalhar com direitos dos animais, não importava como. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas, conheci as ONGs como Animal Equality, Animals for Animals, depois fui conhecer Animal League, a Sinergia Animal. Então tem um monte de ONGs que trabalham de formas parecidas, a própria SBB também. E eu apliquei para algumas vagas nessas ONGs, cheguei a fazer processo seletivo na Animals for Animals e acabou que eu passei em um processo na Animal Equality. E para trabalhar na Animal Equality eu teria que me mudar para São Paulo. E foi por isso que eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos e meio lá. E assim, eu acho que o que é legal de eu ter conhecido o trabalho dessas ONGs de perto, trabalhando em uma delas, inclusive como coordenador de campanha, foi que eu consigo hoje fazer uma crítica muito racional sobre o que é esse trabalho, sobre o que ele representa, sobre que interesses estão ali, mas sem ser uma crítica, sabe, jogada, assim, sabe, é tudo ruim. Não, eu acho que, assim, existe muita boa intenção, existe, sabe, muita gente que tá ali por um propósito real de fazer um mundo melhor, sabe, e só que eu acho que existem muitas limitações ali de achar uma solução real para os problemas reais que a gente vive, né? Uma solução radical para um mundo radicalmente ruim onde a gente vive. Eu costumo dizer isso, quando você falou, me lembrei de várias experiências no mandato em que tinham pessoas lá que eram assim, menos de esquerda, que eu sou a ultra do rolê, né? Que chegavam e falavam assim, mas
fulano da rede, fulano de tal partido tá com boa intenção. Eu lembro que eu falava uma frase, amado, de boa intenção o inferno tá cheio, entendeu? O problema não é a boa intenção, eu não tô discutindo o caráter daquele ser humano, eu tô discutindo a política que ele faz e a que serve o resultado disso, né? Sim. E a gente observa esse resultado. Então, vamos chegar nesse assunto, então, direto, que você pode ajudar a gente nessa questão. Sim. Qual é o papel das ONGs no movimento da causa animal e na libertação animal? Como que você vê isso? Como pessoa que saiu desse lugar e agora tá esquerdista. Eu acho que, assim, essas ONGs, elas têm uma visão que vem muito do mundo liberal e vem muito de um rolê, de um conceito que é chamado altruísmo eficaz. De acordo com o altruísmo eficaz, você tem que maximizar ao máximo o dinheiro que você está investindo no negócio. Então, para uma pessoa que está trabalhando com a questão de direitos animais, eles querem, por exemplo, né, isso segundo eles mesmos falam, eles querem reduzir ao máximo o sofrimento que os animais enfrentam. E daí, uma das formas de reduzir esse sofrimento é, por exemplo, livrando galinhas de gaiolas. E aí são feitas campanhas para que empresas, né, e organizações tirem as galinhas de dentro das gaiolas, né, parem de comprar, consumir ou vender ovos de galinhas criados dentro de gaiolas. E eu acho que, assim, existe um impacto, sim, em termos de bem-estar animal, né, e acho que é muito por isso que essas ONGs são chamadas de bem-estarista, mas isso está longe de apresentar alguma solução real, né, porque as galinhas, mesmo quando são criadas fora das gaiolas, elas ainda sofrem imensamente dentro dos galpões. Então, assim, eu acho que existe um interesse genuíno, né, por trás das ações dessas ONGs, de realmente reduzir o sofrimento animal, mas não criticam o modelo de exploração capitalista, muitas vezes não entendem animais humanos como vítimas de exploração também. Então, para mim, uma grande falha da forma de enxergar o mundo de muitas dessas ONGs por exemplo, entender que um produto da Nestlé ou um produto da Bayer, ou um produto da Coca-Cola pode ser chamado de um produto vegano. Eu não acho que isso faz sentido absolutamente nenhum, né? Então, se existe uma empresa que está explorando mão de obra, né, de trabalho análogo à escravidão, explorando mão de obra infantil, sabe? Está fazendo acordos e conchavos com um bando de político corrupto para ganhar vantagem, para ganhar isenção fiscal, sabe? Por que a gente vai apoiar essas merdas, sabe? Então, eu acho que falta um pouco de uma noção de classe, uma noção de... E esse entendimento mesmo de seres humanos como animais que merecem respeito, também como animais não humanos, né? É curioso isso, parece que existe uma defesa tão grande de animais não humanos e uma sensibilidade... Fórmula 1 aqui, gente, mentira, né? Não, é só os carros. E uma sensibilidade tão grande para tratar do sofrimento de alguns animais, mas se uma empresa usa trabalho análogo à escravidão, tanto faz, tudo bem, é isso aí, isso acontece, sabe? Aí, eu acho que essa é uma grande falha desse entendimento, sabe? Desse entendimento de todos os animais como merecedores de respeito, inclusive nós mesmos, seres humanos. Eu acho que essa questão, até depois eu posso tocar sobre esse assunto, eu vejo que essa questão de não enxergar os humanos como animais pega todo mundo, não só eles, né? Eu acho que pega todo mundo no sentido da gente se ver como animal e sujeito de direito à terra, à água, à árvore, à liberdade, e na própria esquerda também, porque as pautas dos direitos humanos são muito como se os humanos fossem os robozinhos criados no sistema capitalista, cada um precisasse de uma casa com um monte de cimento em cima e embaixo, e a escola que entra às 8 sai às 5. É toda uma forma sistêmica bem colonizadora, né, de não ver a gente como bicho, né? Eu sou bicho, eu quero liberdade, me deixa. Mas essa coisa que você falou, especialmente das ONGs, o que eu percebo, queria colocar isso pra você também. Eita, nós, essa tudo abrindo, gente, mas eu tô fechando, não liga não. Vocês não vão ver nada, não vou deixar, não é assim. Censura. Não é assim, entendeu? Não é assim. Aí, a questão de achar que é possível, de fato, transformar, libertar os animais humanos, os animais não humanos, né, no caso que você disse, com negociata com um burguês, com um rico, com dono do poder, com um politiquinho, assim, ficar ali. E é muito doido, porque eu falo pensando, gente, vocês acham que vocês o quê? Vocês são os reis do argumento?
que vão chegar ali e convencer a bancada ruralista a votar um projeto de lei, assim, quantos milhões de reais vocês vão dar na bolsa deles, entendeu? Vocês vão competir como? Qual que é o sentido? É porque vocês amam muito os animais, vão com muita vontade, o advogado da bancada ruralista tá ganhando 15 milhões de reais pra peidar ali na frente. Então, assim, qual que é a visão estratégica da libertação animal, né? De estar convencido que só é possível o capitalismo, só é possível por aí. E assim, as ONGs, é muito interessante, eu não conhecia as ONGs, então quando eu comecei a perceber que as ONGs, elas meio que captavam internamente gente que queria militar, mas não via lugar para militar, acabava sendo, voluntário das ONGs. Como é que é esse processo, assim, que funciona, assim, na causa animal, assim? Porque em outras pautas eu nunca vi isso acontecer. Tipo assim, eu sei que tem ONG do movimento negro, do movimento indígena, feminista, mas comumente a pessoa se aproxima desses temas, ela vai, sei lá, tá em algum coletivo, etc. Como é que isso funciona na causa animal? Conta pra galera, porque é uma curiosidade aí. Eu acho que muitas vezes as pessoas que se tornam veganas, elas têm esse sentimento, sabe, de querer lutar né, pela causa animal, lutar contra toda essa desgraça que existe, né? Toda essa opressão. E tem muita gente muito jovem também que se torna vegana e não encontra, assim, nas pessoas que estão próximas ali, família, amigos, não encontra apoio. Então acaba que quando uma ONG, por exemplo, eu ajudava a coordenar voluntários na Animal Equality, né? Quando uma ONG apresenta uma oportunidade, tipo, vem ser voluntário com a gente, vamos participar das nossas ações, né? Vamos pressionar o Pão de Açúcar, por exemplo, a parar de vender ovos de galinhas criados em gaiolas. E aí essas pessoas vinham como voluntárias e trabalhavam junto com a gente, e fazia entrega de panfleto, né? Ia incomodar o Carrefour, passava, sabe, lambe com cola nas portas do mercado para incomodar mesmo, colocar o Carrefour usa galinha, né? Vende ovos de galinhas criados em gaiolas, né? O Carrefour odeia as galinhas, ou frases assim, né? E daí era mais ou menos dessa forma que acontecia, né? Existia essa aproximação, acho que por uma vontade genuína dessas pessoas quererem fazer alguma coisa e não sabiam exatamente como, nem por onde, não tinha um grupo para dar esse apoio, porque eu pegar um cartaz e falar para de comer animais e ficar gritando no meio da rua, tem gente que faz, mas não é atrativo para todo mundo, né? É verdade. Um dia eu fui eu esqueci, eu não vou lembrar o nome da ONG, tem um X lá, falaram lá na Zona Norte, falaram, vamos lá fazer. Eu falei, bom, eu nunca vi esse negócio, era 2016, eu virei vegana, eu vou lá ver o que essa galera faz, né? Aí a galera pegou o cartaz, entrou dentro do shopping, ficou lá na praça de alimentação, segurando o cartaz, isso aqui não é comida, é violência. Aí eu fiquei lá, aí o cara ali que tava organizando falou, presta atenção, isso aqui é super perigoso, a gente vai entrar no shopping, segurança. Aí eu olhei e falei assim, eu já fiz piquete, greve, ocupação, eu tô aqui com o cara falando que entrar no shopping com um cartazinho é perigoso. Aí eu tipo, o que eu tô fazendo aqui nesse carro? Foi muito engraçado, fiz só uma vez, mas foi muito louco. DXE. Essa, DXE, tá vendo? Ele sabe, gente. Conheço todos. Eu fui só porque me chamaram, tava ali perto de casa, era 15 minutos a pé, falei, vou conhecer, vou no outro país. Muito louco essa parada. Pra finalizar esse rolê das ONGs, o que a gente pode... A gente já criticou bastante, já entendeu que eles estão no marco desse sistema, redução de danos, eu costumo dizer que é enxugando o gelo, entendeu? O gelo tá ali derretendo, você tá enxugando, aí você pega pano maior, vou pegar um pano maior, continua enxugando um pano maior, peraí. Aí o outro lá e o gelo derretendo, nunca vai acabar, você vai ficar a vida inteira ali e vai alagar tudo no final, porque você não vai arrumar uma solução, você vai trazer água para outro lugar para alagar seu pé, né? Isso, enxugando o gelo. O que a gente pode aprender a fazer, o que você aprendeu de positivo nessas ONGs que acha que a gente pode fazer quando a gente defende o veganismo, defende os animais, qual tecnologia aí pra gente usar? Eu acho que uma das principais coisas que eu acho que é muito importante é que existe dentro dessas ONGs um pensamento bem estratégico. Tem muita gente que chama de veganismo estratégico, né, o veganismo liberal, então não é exatamente nesse sentido que eu digo, mas eles têm um pensamento mais de tipo assim, tá, que fim que a gente tá querendo objetivo, né, que objetivo a gente quer atingir, quais são os passos que a gente vai tomar para chegar lá. Porque existe muita paixão envolvida, e não é ruim existir paixão, mas uma paixão jogada assim, não pode não ter um resultado tão interessante, né? Então eu acho que, por exemplo, uma coisa que é muito falada, não, tem que proibir animal de tração, né, carroça, os catadores não podem usar, sabe, mas você vai só proibir ou você vai apresentar uma solução? Então tem que vir com uma solução junto.
quando existiu, por exemplo, um protesto grande com pessoas que usavam golfinhos para atrair turistas e tal, tipo assim, tá, beleza, você quer proibir que eles usem os golfinhos nesse sentido, mas você tem que apresentar uma solução para eles. Não é só proibir, acabou, agora você vai morrer de fome porque não tem mais, né, não vai atrair turista, ninguém vai mais querer visitar o lugar onde você está. Qual é o passo que você vai dar para apresentar uma solução? Né? Você vai fazer um passeio de barco para as pessoas tirarem fotos? Né? Você vai fazer uma coisa de observação sem interferir, né? Sem atrair eles até você, sem ficar dando comida para eles? Né? Qual vai ser a solução que você vai apresentar? Elas funcionavam assim, elas tentavam apresentar a solução, se você trabalhou. Isso, exatamente. Então a solução é a solução que eles entendem. Pequena, né? Para reduzir aquele boletim ali. A solução que eles entendem como prioritária e soluções que muitas vezes estão amarradas com tá, eu preciso ter mais doadores. Então o que eu posso fazer para ter mais doadores? Que dados eu tenho que apresentar para ter mais doadores nesse sentido? Então muitas vezes é pensado nisso também. Né? Então uma coisa que eu acho que é importante de trazer é mais isso, né? Da estratégia de você pensar um passo aqui, outro ali, para você não ficar só gritando para de comer animais, sabe? Sim. Sem entender que talvez essa não seja a melhor abordagem. Sim, interessante. Vamos falar sobre o resto, né? Desse resto do movimento, é muita coisa, gente. Então, importante. Acho que talvez seja importante só fazer um pequeno comentário existe uma infinidade de ONGs que trabalham com as mais diversas formas diferentes de ativismo. Então, se a sua ONG não está fazendo, se a carapuça não serviu, fica tranquilo, né? Se você é muito de luta revolucionária e abrir uma ONG, porque a melhor forma de você captar recursos e organizar seu movimento não é para você. Agora, se você é uma ONG internacional, assim, chiquitosa, que depende desses recursos para ficar ali negociando com os burocratas de Brasília, entendeu? E achando que vai reduzir os danos, quando na verdade você está naturalizando a existência do capitalismo, aí é para você. Beleza? Aí depois, se quiser marcar uma conversa, a gente troca mais ideias sobre isso. Só sobre isso. Vamos lá. Então, tem, dentro desse movimento da causa animal, tem essa questão das ONGs, que a gente focou nessas grandes ONGs internacionais, etc e tal. E aí tem também a galera do abolicionismo animal. Você pode falar um pouco disso, com a sua experiência, para o pessoal saber também essa nova coisa? Eu acho que existem duas grandes dicotomias no veganismo, né? Que seria, uma é o veganismo liberal versus o veganismo popular, que a gente meio que ressaltou aqui, o veganismo liberal mais com essa ideia, né, da individualidade, das ações individuais, do produtinho que eu posso ou eu não posso consumir, sabe? Sem de pensar, convencer os capitalistas a fazer produtinho sem exploração animal, não humano, né? Não é exploração animal, sem partes do corpo ou resíduos, secreções dos animais, objetivamente, quando é sem exploração animal. Exatamente. E então tem esse rolê do veganismo liberal versus o veganismo popular, que é um veganismo que a gente defende, um veganismo anticapitalista, um veganismo que entende animais humanos como pertencentes à classe de animais também. E existe uma outra dicotomia que seria o veganismo bem-estarista e o veganismo abolicionista. Eu, particularmente, eu não acho que existe, entendendo o significado de bem-estarista, eu não acho que existe um veganismo bem-estarista. Eu acho que não existe uma pessoa que é vegana e bem-estarista. Se uma pessoa é bem-estarista, logo ela não é vegana. Porque uma pessoa bem-estarista, ela acredita que existe um jeito certo, entre aspas, de tratar ou de explorar um animal, né? E que se a gente fizer desse jeito certinho, a gente pode explorar ele, não tem problema. Então, são pessoas que lutam, por exemplo, né, que fazem... Por exemplo, a veterinária é uma área que tem muito congresso de bem-estar, por exemplo, né? Tem matéria de bem-estar, as pessoas estudam bem-estar animal. Mas não é um bem-estar do tipo assim, a gente vai fazer isso aqui, mas como um passinho para ali na frente acabar isso aqui, não. A gente vai fazer isso aqui porque se... É um helicóptero, isso aqui é Brasília, gente, tudo tá acontecendo aqui, entendeu? Tem um acampamento indígena aqui do lado, isso aqui é a cidade dos poder tudo, aí o helicóptero fica atrapalhando o nosso vídeo, sai. Eu acho que é da polícia isso aí. Sai imposto, leva a oferenda, a Iemanjá já levou. Tem que acabar, polícia militar. A gente tava falando do bem-estarismo. Sim. Que é... Vai, continua. Que o bem-estar, né, que não existe, assim, continuando, retomando o raciocínio para ficar fácil da pessoa que vai editar o vídeo, eu ainda não sei quem é. Talvez esse aí. Então, para ficar mais fácil de editar esse vídeo, retomando do pontinho que eu parei.
Então existem congressos na veterinária de bem-estar, existem matérias de bem-estar. Então são pessoas que acreditam que, não, eu vou tratar esse animal um pouquinho melhor, porque aí ele rende mais, porque aí eu coloco aqui na embalagem, e aí, né, vai ficar tudo bem. Ou então, tipo assim, se essa galinha foi criada, né, num galpão ao invés de ser criada numa gaiola, então tá tudo bem, sabe? Eu trato ela bem. Por quê? Porque tem um lugar que trata pior. Então aqui tem o bem-estar. Exatamente. O que é bem-estar? Bem-estar do ponto de vista de quem? Exato. Então, uma pessoa que é bem-estarista, na minha opinião, não tem como ela ser vegana. É usado o termo vegano bem-estarista meio que como uma provocação, sabe? Como um jeito de dizer, você não é vegano de verdade, você é um vegano bem-estarista. E é por isso que chamam essas ONGs também, né, as ONGs que a gente mencionou anteriormente, de ONGs bem-estaristas. Porque elas trabalham por medidas graduais, né? Elas não trabalham tipo pela abolição. E é por aí que vem também o conceito de vegano abolicionista. Nesse sentido, eu ainda tenho que pensar um pouquinho melhor sobre o termo abolicionista para falar de vegano, porque eu não sei se cabe exatamente, mas enfim, é o termo que é usado. E nesse sentido, uma pessoa que se diz vegana, na minha concepção, ela é abolicionista também, porque ela nunca vai se contentar com o meio do caminho. Ela sempre vai entender que, né, o meio do caminho é insuficiente. Não dá para você ter gaiolas maiores, né? Você tem que ter gaiolas vazias. Aí acabou. Então, nesse sentido, existe uma discussão entre pessoas que são veganas, mas que entendem que lutar por esses pequenos degraus no meio do caminho vale a pena, e pessoas que são veganas que entendem que lutar por esses pequenos degraus não vale a pena. Que você só pode exigir o fim da exploração animal. Então, existe essa dicotomia também. Veganos abolicionistas, geralmente, não sempre, têm uma familiaridade maior e uma interseção maior com o rolê do veganismo popular. Sim. Veganos bem-estaristas, colocando entre aspas aqui, os bem-estaristas, têm uma familiaridade maior com o rolê do veganismo liberal. Mas isso assim, isso é uma tentativa de categorizar um negócio que, na verdade, é um gradiente cheio de nuances, né? E tem gente de todos os tipos, e que estão passando daqui pra cá, e de lá pra cá, dali pra lá. Mas ele entendeu mais ou menos, né? Ele explicou muito bem. Eu queria dar um exemplo, né, do que eu percebi disso naquela luta contra o PL 31. Lá na Assembleia Legislativa, em 2018, teve uma luta contra a exportação de animais vivos, né? Ficou 3 meses de mobilização. Foi a primeira mobilização que eu participei, assim, do movimento animal. Foi muito interessante para mim, porque eu já tinha ocupado a Assembleia Legislativa em 2003, 2004, como estudante da universidade. E aí eu voltar lá, ver a galera até... E aí bugou minha cabeça, mas depois eu conto pra vocês. Porque pela primeira vez eu fui fazer uma mobilização na Assembleia Legislativa cheia de uma galera, assim, tinha uma galera rica, assim, aquelas perua loira, chiquetosa, entendeu? Barbie, do rolê. E aí eu ficava assim, que tava ali conversando com os deputados. Aí, deputado, meu amigo, eu vou te convencer, nananã, e bebendo cafezinho. Então ao mesmo tempo tinha a galera mais de enfrentamento, de combate, mas que tinha pouca experiência, não tinha gente de luta, da esquerda, que tinha experiência política. Eu acho que era a única, inclusive, desse perfil ali naquele lugar. E aí eu até conversei com uma galera, bem-estarista luta por um bem-estar. Eu falei, galera, mas é o seguinte, tipo, a vaca vai ser assassinada de qualquer jeito, entendeu? A gente tá lutando pra que ela não seja exportada. Então, no limite, essa é uma luta... Desculpa, perdão. Ai, tá com um alarme aqui. Ai, tem um alarme, gente. É o alarme, sabe por quê? Pra trazer o título de eleitor pra Brasília, que o meu ainda tá em São Paulo. Olha, gente, ele foi um alarme pra uma tarefa, entendeu? Pra uma tarefa. Vou ter que atualizar o alarme pra eu lembrar depois de fazer isso. Depois ele vai atualizar o título do eleitor. Você vai ter que ir pra São Paulo. Não, tá ótimo. A gente continua. Se vira aí quem editar. Pra isso a vida é triste. Não, triste não, é ótimo. E aí, nesse processo, eu falei, gente, é assim, a vaca vai ser assassinada, né? A única coisa que a gente tá tentando evitar é que ela seja exportada para passar por um maior sofrimento. No limite, isso é uma questão de bem-estar desse animal. Sim. Mas a nossa luta política contra o sistema, a bancada ruralista, a mobilização de mostrar esses animais para a população como seres sujeitos de direitos, de trazer esse debate para público, de sensibilizar geral, de mobilizar, de unir o movimento, de testar as táticas, as estratégias, de se enfrentar mesmo com a Assembleia Legislativa, com essa bancada ruralista, isso faz parte da estratégia.
da estratégia de fim da exploração animal. Isso é importantíssimo pra gente chegar lá. E não é a gente fazer um negociata, sentar com o dono da empresa X e falar, não exporta esses não, é outro naipe. Aí eu discutia isso, falei, primeiro que tem esse elemento, então a gente consegue trabalhar isso junto, né? Só pra ilustrar, porque ele mostrou muito bem, eu queria mostrar esse elemento, né? Não podemos lutar pelo fim das gaiolas, ok, mas assim, a serviço de que e como, e o método, a forma também determina o conteúdo. Se a gente faz uma mobilização política, a gente consegue entender até onde isso vai, né? Aí eu queria perguntar para você uma coisa que é a seguinte, essa relação entre o veganismo popular e essa galera um pouco do abolicionismo animal. Por que eu digo isso? Porque a minha impressão é que a galera que tá mais old school, mais velha no movimento, que trabalha com essa perspectiva do abolicionismo, é uma galera... Aí, só fazendo um recorte, eu sei que para muita gente a palavra abolição está muito relacionada à questão do fim da escravidão das pessoas negras e indígenas aqui nesse território, né, nas Américas, e que isso é uma questão sensível que precisa ser discutida e pensada e refletida, se esse nome, de alguma forma, é um gatilho negativo. Só que esse é o nome que o movimento utiliza, e eu acho que também não usar esse nome ou negar esse nome não é o que eu acho que deveria ser feito. Deveria ser um debate. Eu, inclusive, gostaria de fazer entre a galera mais dinâmica do movimento negro e a galera que defende o abolicionismo como perspectiva. Eu não defendo por conta disso, não. Talvez, mas eu defendo porque pra mim é outro corre. Pra mim a gente tem que ter consciência animal, igual consciência de classe, de raça, a gente é bicho, entendeu? Vamos se unir e derrubar o capitalismo. Derruba essa porra de sistema que não serve pra bicho nenhum, nem pro bicho humano. Mas, qual que é essa relação, assim? Porque eu vejo que o veganismo popular está muito mais relacionado a um convencimento, a uma relação com a soberania alimentar, com a discussão da saúde, do meio ambiente, e o veganismo abolicionista, né, abolicionismo animal, está mais relacionado a essas pautas de enfrentamento da violência animal. Como é que você vê essa questão? Explica pra nós. Eu acho que sua percepção está bem certa assim mesmo, sabe? Existe... Quando a gente trata, assim, no meu entendimento, né, eu fui ampliando um pouco meu conceito, minhas ideias sobre, né, a presença de seres humanos na Terra e a forma como a gente se organiza politicamente, eu fui ampliando isso de tal modo que eu entendo que hoje, antigamente, eu não entendia que lutar por direitos humanos era uma prioridade tão grande, sabe? Os humanos lutam por eles mesmos, sabe? Eu não tenho participação nisso, afinal eu sou branco, sabe? Eu não tenho que me meter, sabe? Então... isso foi se ampliando com o passar do tempo e hoje eu entendo que é possível lutar por várias causas ao mesmo tempo. O que eu vejo muitas vezes de um movimento do veganismo abolicionista, colocando aqui entre aspas de novo, é uma pauta única da questão animal. Não vejo tanto uma tentativa e uma aproximação com outras lutas, sabe? Não vejo tanto uma defesa de reforma agrária, do MST, do MTST, sabe, das cozinhas solidárias, por exemplo, que é um projeto incrível. E eu vejo que é uma parada muito maniqueísta, de certo e errado, sim ou não. Então, muitas vezes são movimentos que não tratam de temas como transfobia, por exemplo, como racismo mesmo, né, que muitas vezes acham que está tudo bem chamar o navio que exportava bois, né, para outros continentes, chamar ele de navio negreiro, numa hashtag no Instagram, sabe? Não entende o quanto que isso pode ser problemático, o quanto que isso pode, né, ferir, machucar pessoas, esvaziar a pauta, né? Então, eu acho que o que é muito necessário é politização mesmo, politização no melhor sentido da palavra, para todos os lados, né? Mas já que a gente está falando aqui de um ponto de vista de pessoas de esquerda radical que estão espalhando a palavra do veganismo, né? Eu acho que falta mesmo politização, falta esse entendimento de que a sociedade é muito injusta com os seres humanos também, né? E de que é muito bom, é muito importante lutar pelas questões de direitos animais, acho que isso é incrível e eu faço disso meio que uma missão de vida. Mas que no meio do caminho a gente não pode atropelar outras pautas, não pode, né, prejudicar outras lutas. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que agregar, tem que falar, quais são as coisas que a gente tem em comum aqui que a gente pode agregar, né? Se a exploração, né, se a pecuária número 1 em trabalho análogo à escravidão no Brasil, sabe,
a gente tem uma coisa em comum aqui pra gente combater, sabe? Se a bancada ruralista que tá bem ali, que nem tá bem ali, na verdade, tá espalhado por aí, que vem aqui só de vez em quando, de vez em nunca, né? São nossos inimigos em comum, a gente tem que combatê-los também, sabe? A gente tá falando aqui, né, da questão do acampamento indígena em Brasília, que tá lutando contra esses mesmos vilões que a gente também enfrenta. Então a gente tem que encontrar esses termos em comum, a gente tem que se aproximar, a gente tem que aprender, né? Nós, pelo menos aqui, eu falando de mim, como uma pessoa branca, sabe, uma pessoa de classe média, eu tenho que aprender. Então eu não vou chegar aqui e dizer, né, para uma pessoa indígena e falar assim, tudo bem, vou aqui te ensinar como é o veganismo para você ser vegano. Não, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar como é a sua relação, como você enxerga animais de outras espécies, existe uma separação na sua cultura entre animais humanos e animais não humanos, ou é tudo parte de um grande ser? Como é isso, sabe? Me explica, eu quero aprender, sabe? Eu quero ter essa troca, ter essa conversa. Então, acho que a educação é a chave para isso, uma educação emancipadora, eu digo. Deixa eu agora fazer uma outra questão. O veganismo popular, assim, eu escuto dessa galera que está mais ligada ao abolicionismo, né, de que o veganismo popular meio que, tipo, e às vezes até eu sinto isso mesmo, que é um veganismo envergonhado, entendeu? Que tem vergonha de falar dos animais, que é uma visão antropocêntrica, mas na real eu sempre discuto com a galera, antropocêntrico é quem é pró-capitalista, porque capitalismo é uma coisa de bichos humanos europeus, entendeu? Todos os animais aqui não entendem esse negócio de propriedade privada, de cerca, entendeu? Essa água minha, essa fruta minha, isso não existe na mãe natureza. Então isso assim, ser anticapitalista é pensar desde a perspectiva da consciência animal. Então todo aí que é vegano, se não é anticapitalista, tá antropocêntrico, entendeu? Não percebeu que tá antropocêntrico. Mas voltando para a questão, que a galera coloca assim, esse questionamento, o veganismo popular tá ligado de alguma forma à luta de libertação desses animais, como se fosse numa perspectiva, até que existe crítica dentro do feminismo em relação a algumas vertentes do feminismo que são muito ligadas a partidos políticos X, ou mesmo dentro do movimento negro, falar essa galera do movimento, mas tá ligada a tal grupo e não encara a pauta do movimento negro, tem todo esse debate. E aí eu queria saber um pouco o que você pensa sobre isso, assim, como é que é essa relação do veganismo popular com esse ativismo que a gente pode considerar de militância, de enfrentar as opressões cotidianas, concretas, ou, sei lá, entrar no matador, esse tipo de atitude que é mais histórica do movimento animal. Como é que você vê o veganismo popular nesse lugar? Eu acho que faz sentido, sim, essa crítica. Eu entendo que... Eu acho que as pessoas que estão no movimento, né, do veganismo popular, elas estão em contato muito com todo tipo de gente de todas as classes e entendem que é importante fazer esses recortes. Então, eu, por exemplo, quando eu estava num rolê mais liberal, eu ficava muito mais confortável de falar comer animais é bizarro, quem come animais sabe, tá errado. E hoje em dia, eu não me sinto tão confortável falando essas mesmas coisas, porque eu entendo que existem muitas dificuldades que muitas pessoas enfrentam para chegar num ponto, né, de poder dizer, não vou mais consumir animais. E eu acho que talvez eu peque, eu me cobro um pouco nisso também, talvez eu peque um pouco de ter perdido, sabe, essa sensibilidade. Então de vez em quando eu pego e faço umas provocações mais firmes também, mas aí também enfrento um pouquinho de, né, de não ataque, né, mas umas críticas de volta, sabe? Mas aí a pessoa que, né, agora que tá tendo dinheiro para consumir, né, para comprar carne. Então, numa situação, por exemplo, que as pessoas estão deixando de comer carne por falta de dinheiro, né, porque elas estão passando fome, literalmente, eu não me sinto confortável falando comer carne é errado, sabe? Eu sei que eu entendo que pelo menos nessa forma de ver do Ocidente capitalista, eu entendo que é errado, mas eu também não me sinto confortável falando isso pro Twitter, pra internet, falando abertamente pra todo mundo que me segue ver. Falando no 1 a 1, falando, sabe, em um espaço mais, tipo, falando com um amigo, é diferente, porque eu sei das condições do meu amigo com que eu tô falando, mas se eu tô falando pra todo mundo, eu acho que até dificulta um pouco o diálogo com outras pessoas e outras organizações. Então, se eu quero que, por exemplo, a Sandra é uma pessoa com quem eu conversei, a gente falou sobre o MST, e o vídeo onde a gente conversa e ela dá uma aula sobre a questão
do MST e ligações que existem entre veganismo e a luta pela terra, ela me falou que esse vídeo circulou entre né, várias lideranças do MST. Então, se eu chego num vídeo desse e falo, mas comer animais é errado, o MST fica fazendo churrasco, está errado, isso é horrível, sabe? Eu não vou ser percebido como aliado, a gente não vou ter essa oportunidade de trocar essa ideia e de fazer essa pauta florescer lá dentro. Né? Entendi. Então, eu acho que é um balanço que tem que ser feito com calma e eu tomo cuidado para nem afastar pessoas que eu considero aliadas, que eu acho que são importantes, que me vejam como aliado também, mas ao mesmo tempo sem deixar de falar o que é certo, sem deixar de falar o que eu acredito. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa, porque eu acho que é muito concreto, que talvez para mim esteja mais na política, você está mais na comunicação, então a gente pode se relacionar. Eu vejo muita militância vegana, do veganismo popular, se colocando favorável a pautas que são trazidas para os setores, MST, movimento indígena, que atingem os animais não humanos. Mas eu não vejo os veganos apontarem e criarem processos de luta, apresentar um programa que consiga congregar os outros movimentos. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre questionei é por que a gente não faz uma campanha contra o patrocínio estatal às empresas, que exploram animais na pecuária, assim. Tem dinheiro público, inclusive durante o governo Lula, JBS, Friboi, por que a gente não consegue pautar desde essa perspectiva? Porque aí a gente também se alia aos indígenas, porque as terras deles estão sendo ocupadas, né? Se alia ao movimento sem terra, porque de fato quem lucra com isso não é, né, os pequenos agricultores, muito pelo contrário, mas eu percebo essa falta de iniciativa, de colocar a questão animal como uma questão que também possa agregar as outras, assim, eu acho que isso acaba afastando uma galera que tá na luta pelo direito animal, de falar, eu vou com essa galera do veganismo popular e fala, não, mas a gente não tá pensando a nossa luta, a gente tá somando a outra sem a gente também chamar as outras pra nossa. Sem a gente protagonizar uma coisa, né? Eu acho que acho que uma grande desvantagem que a gente tem nesse sentido é a questão de número mesmo. Então, na minha concepção, na minha ideia, eu acredito que se a gente tem 2% de pessoas veganas no Brasil, é muito. E se desses 2%, sabe, chutando por alto, assim, 40 são do veganismo popular, que eu também não acho que seja, sabe? Então a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas, e pessoas que ainda estão envolvidas realmente com algum tipo de luta, com algum tipo de tentativa de mudança mesmo, de organização e tal. Então a questão dos números dificulta muito. Quantos congressistas veganos a gente tem? Sim. Quantas pessoas dentro que estão com capacidade de fazer uma transformação ou de puxar um debate desse, de puxar uma PL que vai tratar desse assunto? Quantas pessoas estão nessa? E quantas pessoas vão comprar essa ideia, sabe? Porque a gente ainda tem uma dificuldade até de ser levado a sério. Tipo, é peninha de bichinho. Vocês estão falando aí de animalzinho, a gente tá falando aqui de pessoas que estão sofrendo. Tipo, cara, tá ligado, sabe? Então eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade grande por causa da questão dos números. E quanto mais, e eu tenho certeza que a questão animal só vai ganhar cada vez mais espaço e mais atenção e mais adeptos também. Quanto mais a gente tiver em números para pressionar, para se juntar, para fazer parte desses coletivos, eu acho que mais a gente vai, né, ter mudanças nesse sentido. Vai ter você, por exemplo, puxando isso e um monte de gente seguindo, falando, não, beleza, agora a gente tem número bastante para puxar um grito, um coro que vai fazer uma mudança foda, sabe? Eu ia até contar uma experiência, mas o vídeo é sobre você, é sobre mim. A gente teve uma experiência muito interessante na LESP, que é em relação à questão do zoológico, né? Você sabe que, historicamente, os defensores da causa animal, veganos, que seja, odeiam o zoológico e colocavam os trabalhadores do zoológico, os técnicos zoológicos como, né, vamos jogar pedra nessa galera. Bandidos, e o Dória veio com o quê? O neoliberalismo é osso, né? Veio com a extinção e privatização da Fundação Parque Zoológico, ou seja, vai piorar a vida dos animais não humanos. A gente conseguiu fazer uma frente única muito interessante. Pela primeira vez fez os representantes, os trabalhadores técnicos zoológicos brasileiros, a galera da Fundação de São Paulo, junto com ativistas da causa animal, conversando sobre o assunto, assim, e em unidade contra o Dória, assim. Fomos derrotados, porque o Dória é isso, entendeu? Infelizmente, com a ajuda dessa direita sem vergonha, mas conseguiu criar esse espaço de diálogo, de debate, de conseguir se fortalecer para enfrentar os caras lá. Amado, tô lendo aqui essa pergunta que eu tenho para você.
uma pergunta importante. Você veio da direita, gente, ele veio da direita e virou vegano, e aí o veganismo ajudou ele a esquerdizar. Fala aí pra galera, como é que é esse rolê? Eu acho até difícil eu dizer assim que eu vim da direita, porque quando eu era de direita eu não me entendia como uma pessoa de direita. Eu achava que eu não sou nada, eu tô em cima Você era a base da direita, entendeu? Eu tô em cima do muro, nem esquerda nem direita, sabe? Nem esquerda nem direita. Aí é louco, o que você votou em 2014 quando você era nem de esquerda nem de direita? Écio Neves. Falo isso, ó, com a cara vermelha aqui de vergonha. Vergonha, passado, tem vergonha de passado. Mas é isso, tem que ter orgulho da evolução, né? Poxa, passado te enriquece, olha a informação que você traz desse campo, entendeu? Mas é verdade, e já conversei com outras pessoas veganas também que falaram a mesma coisa, que se tornaram, né, por causa também do veganismo, se politizaram e entraram nesse rolê. Eu tive uma sorte grande, que foi a minha companheira Bárbara, ela tem um podcast que chama Outras Mamas Podcast. Ela, junto com a Thaís Goldcorn, né, que estão juntas nesse podcast é delas duas, começaram a trazer convidadas para falar sobre questões de direitos animais e se aproximaram de muita gente muito massa. Foi através delas que eu conheci a Sabrina Fernandes, que eu conheci a Sandra Guimarães, né, que eu conheci a Juliana do Comida Saudável para Todos. Então, várias pessoas incríveis, a Bruna Crioula, várias pessoas incríveis que eu fui tendo contato por elas e fui tendo contato com essas ideias também por elas. Então, nossa, hoje eu tenho até um pouco de vergonha também, porque eu gravei um vídeo com a Sabrina pro meu canal e a gente estava falando sobre o poder do indivíduo nesse vídeo, e eu estava falando de um ponto de vista, apesar de eu não estar falando coisas erradas, eu estava falando de um ponto de vista bem individualista mesmo. Um indivíduo faz muita diferença, no sentido de quase ele sozinho consegue mudar o mundo. E ela estava falando, tipo, do ponto de vista de é importante a gente saber que a nossa existência faz diferença, mas que a gente precisa se organizar e fazer coisas. São só 7 bilhões aqui nesse mundo. Só 7 de humanos. Quando eu fiz esse vídeo com a Sabrina, não sabia quase nada das questões, sabe, da esquerda radical. Não sabia quase nada, mal sabia quem era Karl Marx, sabe? Então, foi muito... é muito engraçado ver em retrospecto, sabe? Como que eu fiquei ali falando do lado dela sem ter noção de quem era a Sabrina Fernandes ali, sabe? E hoje em dia eu edito os vídeos do canal dela, a gente tem uma relação profissional e até de amizade, assim, muito bacana. Então, conhecendo essas ideias que essas convidadas foram trazendo, o podcast, a Dimitra Vulcana também, que é uma pessoa incrível. Fiz uma live recente com ela sobre educação, está lá no canal dela e vai ter um rolê de veganismo no meu canal também, se liga. E olha que foda, falando sobre esse negócio, sobre educação, sobre aproximar pautas, né? A Dimitra foi uma pessoa que se aproximou e que eu fui falar com ela assim, caramba, eu vi ela num evento de podcasters numa livraria em São Paulo e no outro evento fui falar, nossa, muito legal esse trabalho, doutora Drag, não sei o quê. E ela foi super aberta, super solista, falou, caramba, que legal, gosto muito da sua pauta também, vamos conversar sobre isso. E a gente fez um vídeo no canal dela, me convidou, ela me apresentou para um monte de gente, sabe? Então, se eu tivesse tido um pensamento, uma ação muito assertiva, nesse sentido maniqueísta do certo e errado, eu não acho que ela teria tido essa mesma vontade, essa mesma disponibilidade para dialogar e me ver como aliado, né? E hoje em dia a Dimitra é vegana, né? A Dimitra Vulcana é vegana. Dimitra Vulcana vegana. E então, assim, o que você pode dizer pra galera, assim, em relação a isso? Por que o veganismo, você sente hoje, para além da sua trajetória, mas que o veganismo leva as pessoas à esquerda, tem que levar as pessoas à esquerda, porque talvez alguém que esteja vendo esse vídeo é vegano e não é de esquerda. Então ele vai dar a receita pra vocês. Como é que você faz essa transição? Ai, que pressão, que pressão. A receita agora... Eu não sei fazer essa transição não, irmão. Eu sou excelente na receita da maionese, receita de estrogonofe é muito boa também, mas receita para transformar liberal em esquerdista é complicado. Mas você passou por esse trajeto. Passei por isso. O mínimo você tem que falar assim, ó, eu andei em tal terreno, cruzei um ponte, entendeu? Nesse sentido, a gente tem uma situação muito didática hoje em dia, né? Que a gente tem uma pessoa de direita na presidência. O que melhorou, né? O que melhorou na questão animal? Quais são as coisas que essa pessoa de direita está defendendo em relação a animais não humanos? Está defendendo caça, sabe? Está defendendo churrasco, pesca, está sendo multado por estar pescando em área proibida e depois demitindo o cara que multou ele, sabe? Então, assim, o veganismo liberal,
ou liberalismo de uma forma geral, não apresenta soluções reais para os problemas que nem nós, nem animais não humanos enfrentam. As soluções são limitadas, né? Existem muitos limites dentro do que o veganismo liberal apresenta como solução. Confiar no livre mercado. Confie que o capitalista vai ser bonzinho e vai garantir que o animalzinho não seja exploradinho. Mas lembra que o animalzinho humano aqui está sendo exploradinho mesmo depois da abolição da escravatura, mesmo depois da organização dos sindicatos, mesmo no século XXI, 2022. Então, extrapolando um pouquinho, qual é o mundo que eu acho que, sei lá, vamos colocar aqui um vegano liberal vai ver como um mundo perfeito? Um mundo que tem um monte de carne vegetal nos mercados, mas não questiona os conchavos que mercados têm com o governo para ter redução de impostos, por exemplo, não questiona as formas violentas até que mercados submetem trabalhadores da terra para vender os produtos dele no menor preço possível, para ter o menor lucro possível para o trabalhador, sabe? E vamos combinar, encher o mercado de carne vegetal, sim. O que isso vai impactar na saúde humana? Porque comer produto processado, carne vegetal, I'm sorry, baby, é processado. É processado. Enfiar processado no estômago da classe trabalhadora é matar a classe trabalhadora. Isso é o que diz a OMS, pra gente reduzir o consumo a Organização Mundial de Saúde diz, não consuma produtos processados, consuma o mínimo possível, aí você vai o quê? O programa seu é carne vegetal todo dia? Almoço e janta? Vocês estão doidos, entendeu? Então, um vegano liberal entende que tudo bem que as pessoas comam produtos que vêm de grandes monoculturas de soja, né, cheias de agrotóxicos. Tudo bem, porque não tem animal envolvido nessa questão, né? Só que eu acho que acaba esquecendo que existe questão de impacto ambiental, existe questão de disputa de território indígena, existe questão de uma verdadeira chacina que existe nos campos, né, que ruralistas promovem em cima de camponeses, né? Então, eu acho que esses limites são muito importantes da gente entender que eles existem para a gente saber como superá-los. E é por isso que o veganismo popular entra como uma alternativa nesse sentido, sabe? De tipo, tá, a gente quer o fim da exploração animal, mas a gente também quer outras coisas. A gente não se limita aqui no fim da exploração animal. Porque vamos supor, beleza, agora ninguém mais come carne de animal nenhum. Tá, legal, agora não tem mais animais sofrendo. Isso seria incrível, seria uma redução, né, de exploração absurda se a gente pensar que tem mais de 1 trilhão de animais, né, mortos todos os anos só para alimentação. Agora, a gente ainda tem bilhões de seres humanos explorados na Terra. O que vai ser feito a partir disso, né? A gente ainda tem um futuro pela frente que a gente tem que garantir que vai existir um planeta Terra pra gente viver. Isso é nele, muito louco, né? Como é que a pessoa pode acreditar? Tudo bem, a gente pode até pensar num mundo onde a carne e, como é que você falou lá, a secreção, né? O corpo e as secreções dos animais não humanos não sejam mercantilizados e vendidos como alimento, beleza. Mas isso não acaba a exploração animal. Porque os animais são explorados e oprimidos de distintas formas, inclusive trabalhando para os humanos. Então, o que é essa exploração animal? Né? É a exploração do animal humano também. Então, não tem fim se não derrotar o capitalismo, é basicamente isso. E o contrário, né? Não tem, gente, acabou. É o que eu disse antes, né? A bicho é anticapitalista, mais do que todo mundo. Sim. Mais do que aquela pessoa ali que leu Capital 15 vezes, entendeu? Decorou, criou uma versão para crianças, pedagogizou, foi lá, deu aula. Amado, pergunta pra uma onça. Aí pra você entrar em contato com a onça aí é um rolê outro, né? Espiritual e tal. Aí você se vira aí na sua ayahuasca, sei lá, vai dar um jeito. E o contrário, essa questão da galera de esquerda. Você falou que fez o vídeo com a Sandra, etc. Como é que é? Porque assim, primeiro que tem diferenças, né? Tem uma pessoa com muita dificuldade de sobrevivência, né, para pagar as contas, para comer, qualquer coisa que chega precisa comer, não tem inclusive capacidade de escolher, né, não tem autonomia para escolher o que come. Mas se a gente fala da esquerda que tem autonomia para escolher o que come, que tem recursos, como é que é essa transformação dessa galera em vegana? Como é que você vê esse processo? Eu acho que eu vejo como um processo longo, sabe, trabalhoso e de novo pautado na educação. De conversa, de apresentar dados, né, de trocar ideia. Por exemplo, você falou sobre a questão dos zoológicos, né? Eu fiz um vídeo falando sobre zoológicos. Não estava tratando da pauta da questão da privatização, mas estava falando sobre o funcionamento dos zoológicos, sobre como que um movimento antiespecista deve entender zoológicos e criticar, né, de que formas a gente deve fazer essas críticas, sem dizer que todo mundo que trabalha em zoológico é demônio, né?
e entendendo que existem maneiras que a gente pode trazer soluções que vão transformar zoológicos em instituições que não promovem o especismo, por exemplo. E eu recebi, claro, como quase sempre, algumas críticas. E uma crítica veio de um cara que é um cara de esquerda, um anarquista, e ele veio me falar um monte de coisas que ele achava que estava errado no meu vídeo. Eu falei, vamos fazer uma ligação, vamos conversar. Ele topou, beleza, a gente passou mais de 1 hora conversando e a gente apresentou um pro outro os argumentos e eu trouxe para ele essa questão de uma forma, sabe, menos, você é um escroto, eu te odeio, você come carne. Das redes. E mais assim, e aí, tudo bom? Eu sou o Vitor, vamos conversar? E eu acho que a ideia é essa, sabe? É trazer essas aproximações, ter cada vez mais pessoas, por exemplo, entendendo o veganismo como uma pauta aliada, como é o caso da Dimitra, que não era vegana por muito tempo e se entendeu como aliada, passou muito tempo como aliada e depois se tornou vegana. É o caso de, por exemplo, pessoas que eu admiro pra caramba na esquerda radical, que não são veganas, mas respeitam, entendem, como é o caso, por exemplo, do Orlando Calheiros, né, o anarcofino, como é o caso do João Carvalho, que também, né, acaba que a gente consegue criar algum tipo de relação e nesse entendimento de que nós somos aliados. E eu acho que é isso, aos pouquinhos ir conquistando esses espaços e trazendo esse debate. É muito gentil, né, gente? Eu não sou tão gentil assim. Eu acho que tem que ter diálogo, mas eu fico muito irritada, assim. Eu vou falar com quem que eu fico irritada? Eu fico irritada com a galera que fala que é marxista revolucionário, mete o rolê no peito, e pra mim tem um problema teórico, estratégico, é não entender que a exploração animal inclui os humanos e que essa dominação, controle, objetificação, coisificação da natureza é uma ideologia central da burguesia que domina a forma como a gente pensa o futuro, inclusive essa perspectiva da burocracia stalinista é uma representação disso, como organizar o Estado, as máquinas, o futurismo, quase uma coisa que flertava, não nada dos soviéticos, mas assim, tem essa questão do futurismo, inclusive flertar com o fascismo, toda essa visão das máquinas, do controle, da dominação, da coisa verticalizada, pra mim tá relacionado com esse corre, e a gente não entender esse sistema e a natureza, o que é uma sociedade comunista, o que significa essa harmonia sistêmica, pra mim é um problema teórico, político, ideológico, moral, entendeu? Então eu fico bravo. Eu tenho uma indicação excelente sobre isso. Eu fico bravo também, mas eu sou muito fofo. Não, brincadeira. Mas eu gosto muito do diálogo, eu gosto muito dessa troca. Já rolei uma conversa de bar com o cara no movimento estudante da USP que dizia o marxista que fazia mestrado na USP, aí falou, não, porque cada trabalhador brasileiro tem que ter a sua vaca. Eu falei, Meu Deus! Aí eu falei, você comeu merda e saiu na viagem, entendeu? Aí cada pessoa no Brasil tem que ter uma vaca, então tem que continuar tendo 200 milhões de vaca pra cagar um monte, pra arregaçar a água, o ar e tudo. Você tá onde você tá, entendeu? Que país é esse que você vive? A vaca nem nasceu aqui nesse território, coitada, nem aguenta ficar nesse lugar, essa terra não condiciona as vacas. Aonde você tá com a sua cara no chão? Que você quer pegar o sistema capitalista e os privilégios da burguesia e dar pra todo mundo igual. Então acabou o planeta, irmão. Faz as contas, matemática. Volta lá pra escola. É isso. É um pensamento mega antropocêntrico. É tipo assim, qual é o interesse da vaca nesse sentido? Foda-se, né? Eu tô preocupado com o meu interesse de tomar meu leitinho no café da manhã, né? Mas eu acho que é um recurso excelente nesse sentido, para pessoas que se entendem como pessoas de esquerda, que querem conhecer melhor as ideias do veganismo, mas sem ser por esse viés liberal. Existe um texto que se chama A Forma Animal da Mercadoria, da Mayla Costa. A Mayla, conheço, bem legal. Esse texto, eu li esse texto e eu fiquei assim, muito feliz, eu me senti muito contemplado. Ela escreve de uma forma muito, muito boa sobre a questão animal da perspectiva marxista. E eu gostei tanto desse texto que eu queria fazer uma leitura desse texto em live no meu canal. Só que aí eu falei com ela, Mayla, posso fazer? Mas eu não quero só fazer, eu quero que você participe também. Então a gente fez essa leitura desse texto, eu ia lendo o texto e ela ia comentando cada parágrafo, então ficou riquíssimo, assim, são 2 horas e pouco, tem em forma de live no meu canal, mas dá pra ouvir como podcast também, sem perder nada. E o conteúdo apresentado ali, eu acho que ele dá uma introdução excelente
para pessoas de esquerda entenderem por que essa causa é importante e deveria receber apoio. Vou ler, não li, lerei. Leia você também. Então, vamos lá. E tem mais uma pergunta para você antes da gente enterrar. É porque tem muita coisa para fazer, mas a conversa é muito boa. Como que você resumiria... Eu tenho 2 perguntas para fazer finais. Vou começar essa depois. Bora. Como você resumiria o movimento vegano hoje, para as pessoas entenderem o que está acontecendo no movimento agora? Nossa, eu resumiria o movimento vegano, assim como muitos outros movimentos, como um movimento super plural, um movimento com 1 milhão de disputas internas, e pautas, e brigas, e ao mesmo tempo um movimento que eu acho que está amadurecendo, que está começando a aprender muito com outros movimentos, com outras lutas, e está começando há bastante tempo, já está começando, mas eu acho que cada vez mais se entranhar aí pelas esquerdas e ganhar uma força política maior. Legitimidade, sabe? né? Legitimidade, respeito. Sim. Eu lembro quando eu entrei no mandato, e as pessoas foram me chamaram pela questão da educação, anos e anos, conselheiro estadual de oposição na POSP, vários corres políticos, movimento estudantil. E aí eu falei, eu quero levar esse rolê também. Por causa dos animais, eu quero levar. Aí eu lembro que quando eu fui escrever que tinha uma planilha no Excel, aí escreveu assim, alimentação. Aí eu, tipo, oi? Eu falei, não, é questão animal. Aí a galera, animal? Mas não é comida? Eu falei, não, mano, não. Não, animal não é comida. Não mas também... exato, é exatamente isso. E eu lembro que eu dizia assim, o que eu gostaria de fazer nesse mandato em relação à causa animal é legitimar a luta dos animais não humanos como uma luta tão legítima quanto a luta das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, dos negros e negras, dos povos indígenas, a luta pela terra em geral. E eu acho que talvez seja isso que eu quero dizer, esse caminho esteja sendo percorrido, esse caminho da legitimação, né? Porque pelo menos 2016 não era nada legitimado. Vamos à nossa última pergunta. Comunicação e veganismo. Eu quero que você dê dicas para as pessoas, para quem tá aí, pra gente, para todo mundo, sobre como é que a gente comunica o direito animal, o veganismo para as pessoas, como é que esse negócio, vamos expor os animais, vamos mostrar o sofrimento, porque tem muita coisa dita sobre isso. Tem gente que fala assim, não é legal você mostrar lá o animal arregaçado, sofrendo. Tem gente que fala, a gente tem que dialogar de tal modo. E como você é um comunicador nato, que tem vários contatos de comunicadores, se você precisar de alguma coisa de comunicação, né, aquela coisa, estou vendendo aqui no serviço. Dá uma dica pra gente de graça aí, de graça. Tá, uma dica excelente nesse sentido não existe só um jeito de falar que vai atingir todo mundo, que vai tocar todo mundo. Então, até, assim, por mais que a gente tenha falado aqui sobre coisas que eu acho que são mais efetivas, que eu acho que são mais interessantes de serem feitas, eu não acho que tem um jeito errado, sabe, de fazer ativismo, ou não acho que, assim, eu dedico pouco tempo criticando e enchendo o saco de outros ativistas. Eu dedico mais tempo construindo o ativismo, que eu acho que faz mais sentido. Então, eu acho que é importante que a gente estude sobre essas questões, e eu acho que a comunicação deve ser a comunicação, né, você que está vendo esse vídeo, a comunicação que você está confortável de fazer, que vai ser sustentável para você fazer ao longo do tempo. Então, existem pessoas que são tímidas, então elas não querem contato com outras pessoas, não vão ficar na rua, sabe, distribuindo panfleto, levantando cartaz, mas que de repente elas na internet vão estar ali ajudando a educar as pessoas, respondendo comentários em grupos de dúvidas, ou ainda trabalhando das mais diversas formas com arte, sabe, fazendo ativismo através da arte, através de música, sabe. Existem muitas formas de falar que vão tocar as pessoas de muitas formas diferentes, e não acho que a gente ganha muito se a gente passa muito tempo só falando mal da forma como as outras pessoas estão fazendo. A gente tem que construir nossas formas e de forma que seja sustentável. Então, para mim, eu, por exemplo, não tenho um estilo tão combativo de xingar, de xaropar, né? Então eu não fico no Twitter xaropando, eu fico mostrando o quão bonita pode ser uma alimentação sem nada de origem animal. Eu tô no Twitter mostrando o quanto que nossos inimigos em comum são escrotos e que formas que a gente pode ter de se unir para lutar contra isso, e ao mesmo tempo incluir animais não humanos no rolê. Então é isso, acho que a pessoa tem que achar uma forma que seja sustentável, porque se eu fosse ficar só gritando, xaropando, gritando, eu ia receber tanto ódio de volta que eu ia parar daqui a um ano, não ia conseguir mais. Então acho que é isso,
Cada qual com seus cada qual. Talvez seja um resumo. Para encerrar a nossa conversa, diga aí o seu sonho, a sua expectativa, as suas vontades para esse 2022, para você, animal humano, para todos nós aqui nesse Brasil. Nossa, eu acho que é assim, tem 3 porres que eu vou tomar na minha vida. Um, quando o Bolsonaro perder a eleição. Outro, quando o Bolsonaro for preso. Nossa, e outro, quando ele morrer. Meu Deus! Então, assim, se a gente conseguisse essas 3 coisas no mesmo ano... Nossa Senhora! Entendi. Então é melhor cortar isso. Se a gente conseguisse, não, vai ficar parecendo que eu tô planejando matar. Tá bom, não estou planejando. Né? Desejar não é planejar. Nossa, você tá querendo que o câncer se desenvolva, é isso? Talvez sim, talvez não. Quem entender, entendeu. Eu já entendi, achei interessante. Olha, é que, mano, eu não confio no Estado burguês, amado, nem pra prender esses caras, nem porra nenhuma, entendeu? Agora eu vou ser, como é que é o nome? Eu sou como é que é? Quando você tá lá no orgasmo, a pessoa empata foda. Eu sou empata foda gratiluz bolcha, mano. Porque acho da hora o Bolsonaro sair do poder, mas tô com o cu na mão, não pode falar, né? Tô assim porque eu acho que, tipo, o bolsonarismo sair da presidência não vai diminuir o corre deles. Eu fico com medo de aumentar, de virar que nem virou o Trump nos Estados Unidos, entendeu? Esse rolê dele ser preso, também a gente viu o que aconteceu com o Lula, entendeu? Saiu da prisão pra ficar em primeiro lugar, então o bagulho pode ser combinado, duplo twist carpado. Mas aí tem o terceiro que elimina essa possibilidade. Mas aí ele vira mártir? Será? Ah, amado! Você duvida? O mito já é mito vivo, imagina mito morto. Mas ele vai virar Marte de uma galerinha que também já não tá... Você acha? Você acha que ele vai passar Marte, muito tempo na Terra aí, não? Desses milico, desse Mourão, dessa galera aí? Mas essa galera já vai embora, né? Ele é muito otimista, gente. É fofíssimo, vegano Victor. Eu não sou assim, eu gosto do namasteico, mas eu sou assim... eu sempre fico olhando, assim, o bagulho que vai piorar. Mas é porque eu tô há muito tempo na política, entendeu? A gente fica com essa crosta, assim, sabe? É capaz, né? Se eu passar uns 3 meses lá contigo, de repente... Nossa, você vai já ficar assim, ó lá o caminho, ó, isso aqui dá certo, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Me deixa com um pouquinho de ilusão ainda. Não, mas você tem que tomar seus porre, amado. Você tem que tomar seus porre. Ó, a gente ganhou um processinho de merda aí contra o Dória, eu já fiquei feliz que ele ia tomar um porre. Imagina o Bolsonaro perder na presidência. É isso. Gente, vamos encerrar aqui esse papo maravilhoso. Com esse mano firmeza. Vocês sigam os rolês dele tudo. Curte, compartilha, comenta. Vocês sabem o que tem que fazer, né? E quer mandar um beijo? Beijo. Tchau.